Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Greve dos rodoviários, nova rodada de negociações acontece nesta terça-feira. ProUni 2026. Ministério da Educação divulga resultado da primeira chamada. Combate. Operação Carnaval Limpo apreende drogas em centro de distribuição dos Correios. Cooperação técnica. UFMA firma parceria para estudo do uso de lodo como fonte energética. E ainda, no esporte, seleções de Rosário e Conceição do Lago Açu disputam o jogo de ida da final da Copa Maranhão. Bruno Lobo fica em terceiro no evento teste do Campeonato Mundial de Vela 2027. São Luís receberá partida entre Sesc Flamengo e Brasília Vôlei pela Superliga Feminina. No comentário de Paulo Pellegrini, a situação do Botafogo, que põe em alerta SAFs do futebol brasileiro. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre criatividade, inovação e neurociência. A gente conversa com o empresário Master Training e professor Roque Luz. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Janaíne Serra. Bom dia. Hoje, Janaíne Serra se despedindo, último dia com a gente aqui no Jornal Rádio Universidade, mas vamos deixar as despedidas para o final do Jornal Rádio Universidade. Já agradecendo, viu, Janaíne? Muito obrigado pelo esforço aqui, paciência também. 7h12 agora, Janaíne. Hoje também é dia da navegação no Rio São Francisco e dia da aviação de asas rotativas. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. É isso aí, Mara Nogueira. Você vai estar de volta amanhã aqui no Jornal Rádio Universidade, com certeza. 7h13 agora, Janaíne Serra. Vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h14 agora, confira com a gente em www.universidadefm.ufma.br, diretamente no YouTube Universidade FM 106, ou então lá no nosso aplicativo oficial que você pode baixar no nosso site. Confira com a gente as imagens. E para começar hoje, confira com a gente os destaques do Jornal Pequeno nesta terça-feira, dia 14, dia 3, são 7h14 hoje, dia 3 de fevereiro, né? Bom, na manchete de Jornal Pequeno desta terça-feira, portanto, TRT vê desfecho próximo e greve dos rodoviários pode acabar até quarta-feira na Grande Ilha. Mediação avança. Proposta salarial evolui e expectativa é de retorno gradual de até 80% da frota já nesta terça-feira, né? É isso aí, a expectativa, portanto, e Borges traz as informações daqui a pouquinho aqui no Jornal Rádio Universidade. Ainda como destaque em Jornal Pequeno, governador Brandão entrega mensagem governamental em abertura dos trabalhos na ALEMA, Assembleia Legislativa, e reitera parceria com a Casa Legislativa. Congresso Nacional abre ano legislativo de 2026 com prioridades dos três poderes. Braide, diante do mesmo impasse que levou ACM Neto a recuar em 2018. Olha só a análise política envolvendo aí Eduardo Braide na corrida para o governo do Estado. Nordeste diminui dependência do mercado internacional em 2025 e alcança 24,8 bilhões de dólares em exportações. Para finalizar, funcionário de agência bancária de São Luís é preso sob acusação de desviar quase R$1 milhão e pedido de CPI do Banco Master avança com assinaturas, mas enfrenta resistência
na Câmara. Será que os deputados querem mesmo essa CPI? Pode pegar muita gente por lá também, hein? 7h16. Janaíne, agora para finalizar, destaques de O Imparcial. Com a manchete de hoje, terça-feira, agora, harmonia e eleições pautam o início dos trabalhos no Legislativo Estadual. A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos da Casa no plenário Najib Aikel, comandada pela presidente da ALEMA, a deputada Iracema Vale, do PSB. A cerimônia teve a presença do governador Carlos Brandão, do PSB, e de diversas outras autoridades. Ambos os representantes do Legislativo e Executivo, respectivamente, reforçaram um discurso de harmonia entre a Casa Legislativa e o governo do Maranhão. Cenário das eleições em 2026 também foi abordado durante a cerimônia de retorno dos trabalhos da Casa, em sessão solene realizada no plenário Najib Aikel. Tem análise também, ao contrário do Congresso, a Assembleia Legislativa do Maranhão retorna aos trabalhos em calmaria. Pois é, no ambiente nacional a coisa não está fácil. Não está fácil. E, para finalizar, tragédia em Lajeado Novo, alerta para a fauna no Maranhão. A morte de 350 periquitos após queda de árvore mobiliza o IBAMA e reforça o combate ao tráfico, com 1.219 resgates em 2025, o órgão alerta: criar aves silvestres sem licença é crime e tratar animais feridos em casa agrava riscos à biodiversidade. Pois é, riscos de algum tipo de infecção seria alguma coisa nesse sentido, né? Animais selvagens, tá, pessoal? É outro tipo de concepção ali, né? Enfim, coisas relacionadas a bactérias, né? Então, é bom ficar atento. Você que tem animal silvestre, pode não ser uma boa ideia, viu? Ter isso em casa. Riscos de infecção, né? Bruno Lobo conquista a medalha de bronze no evento teste do Mundial de Vela e o polêmico inicia turnê pelo Nordeste com maratona de apresentações no Maranhão, né? Cantor baiano. 7h18, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense. Daqui a pouquinho tem manchetes da internet, os portais. Janaíne Serra, são 7h19, vamos para o trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. É isso aí, as primeiras informações do trânsito a gente pega aqui com o mapa do Waze.com, que na manhã desta terça-feira aponta trânsito complicado neste momento aqui na BR-135, saída de São Luís, tá? Trânsito muito lento neste momento, bastante demandada a avenida, aliás, a BR-135, na saída de São Luís, logo após ali a entrada para o aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado. Aqui na Avenida dos Franceses, grande extensão da Avenida dos Franceses também, trânsito bem lento neste momento. Avenida São Marçal demandada, principalmente no sentido centro. Aqui na Avenida dos Portugueses, trânsito normal, né? Na entrada e saída, bastante demandada neste momento, mas a BR, aliás, a barragem está viável neste momento. Aqui na Daniel de Latouche, trânsito bem complicado, né? Passando ali também, bem antes, né? Do grupo, ali, por volta do grupo Mateus, né? Já descendo para o retorno da Coama, passando do retorno da Coama, ali passando pelo Ipase, chegando até as imediações da Ponte Hilton Rodrigues, aqui no Caratatila, trânsito muito demandado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Quem tem mais informações do trânsito é Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Adalberto, Janaíne, bom dia a todos. A gente traz informações referentes à Avenida Jerônimo de Albuquerque, a altura ali do bairro Coafuma,
Nesse trecho, o fluxo mais intenso é para quem se desloca sentido centro, ali quem segue sentido elevado do trabalhador, do trabalhador para seguir aí em direção ao centro. Nesse sentido, o fluxo é mais intenso nesse trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma, repetindo o que acontece nesse horário nos principais corredores da capital, quando o fluxo mais intenso é realmente registrado para quem busca, para quem se desloca, o condutor que busca o sentido centro. Nesse mesmo trecho, nessa mesma altura, mas no sentido inverso, ele é relativamente mais leve aí se comparado os dois sentidos da via. Nada em relação a sinistro, a acidentes, mas muito por conta aí da quantidade de veículos nesse sentido, portanto, então, mais intenso fluxo para quem está seguindo aí sentido centro. Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações, mandando um alô aqui para quem se comunica com a gente através do YouTube, o chat do YouTube. Aqui é Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana, Raimundo Pinto e Brejo, né, o pessoal lá de Brejo. Abraço a todos. Baby Edu também, muito obrigado pela companhia. Mari Silva Mourão, muito obrigado sempre. Um bom dia a todos vocês. 7h22 agora. Vamos ao noticiário. Antes, se você quiser também mandar, né, qualquer informação do trânsito ou qualquer outro assunto, mande aqui para 992-17-2647, é o nosso WhatsApp. Agora sim, o noticiário. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges. Antes da gente falar da greve dos rodoviários, né, vamos falar antes sobre o ProUni 2026. O Ministério da Educação divulgou o resultado da primeira chamada, né? Essa primeira chamada, Adalberto, o resultado saiu na madrugada de hoje. O Ministério da Educação, MEC, disponibilizou na madrugada desta terça-feira a lista de aprovados na primeira chamada do ProUni 2026. O programa Universidade para Todos, essa lista é referente ao processo seletivo do primeiro semestre ProUni 2026, que entra a história da política pública educacional, o maior número de inscritos, volume inédito de 594.519 bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior sendo ofertado. Então, maior volume da história do programa. Os candidatos, eles podem conferir a relação dos pré-aprovados no site do programa, que é o acessounico.mec.gov.br/ProUni, mas é preciso ficar atento. O candidato pré-selecionado, ele ainda não é o dono da vaga, por assim dizer. Ele precisa antes comprovar suas informações pessoais, informações referentes à renda familiar per capita e os certificados de conclusão de curso em escola pública, por exemplo. Esse processo aí, ele é feito pelas instituições de ensino. E em relação ao cronograma, o cronograma ele segue, resultado da segunda chamada, 2 de março, manifestação de interesse na lista de espera de 25 e 26 de março, e o resultado da lista de espera dia 31 também do mês de março. Portanto, então, MEC liberou na madrugada desta terça-feira aí o resultado da primeira chamada do ProUni 2026. Adalberto. Obrigado, Borges. 7h24 agora. Vamos mudar de assunto, falar sobre combate às drogas, né? A Operação Carnaval Limpo apreendeu drogas em centro de distribuição dos Correios, olha só. Adalberto, a ação acontecida no dia de ontem, nessa segunda-feira, faz parte aí da Operação Carnaval Limpo. A Divisão de Repressão da Receita Federal apreendeu 2,6 quilos de haxixe na capital maranhense, aqui em São Luís, droga avaliada em mais de R$300 mil. Ela foi interceptada no centro de distribuição dos Correios, aqui da capital, aqui de São Luís. Entorpecente que ele foi enviado do estado de São Paulo, estava embalado a vácuo, o material estava camuflado, estava em pacotes de ração para animais, mas agentes caninos, cães, conseguiram aí farejar os entorpecentes. Animais especialistas da Receita no rastreio de substâncias ilícitas. Depois de apreendido esse material, ele vai ser entregue e encaminhado às autoridades policiais. Também vai ser aberto inquérito e investigação aí para verificar os envolvidos. Adalberto.
Só uma informação para quem não está acostumado com o noticiário, né? O haxixe, ele é um tipo de maconha concentrada, né? 7h25 agora. Borges, agora falar sobre cooperação técnica. A Universidade Federal do Maranhão firmou parceria para estudo do uso de lodo como fonte energética, olha só. Exatamente, Adalberto. A UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, assinou termos de cooperação técnica. Essa parceria é para o desenvolvimento de estudo voltado ao aproveitamento do lodo aí proveniente de estação de tratamento domiciliar, isso como fonte energética em fornalhas de caldeiras industriais. Essa iniciativa, ela envolve tem a parceria da BRK Ambiental Maranhão, faz parte desse processo também uma empresa de lavanderia de São Luís, lembrando que o intuito central é o reaproveitamento do lodo gerado nas estações de tratamento de esgoto, transformando aí um resíduo do saneamento em fonte energética alternativa, isso com potencial de aplicação como biocombustível sólido em caldeiras industriais. Esse acordo ele prevê a realização de estudos de avaliação e a viabilidade técnica, ambiental e econômica proposta, analisar o poder calorífico do material, também prospectar formas de aumentar sua eficiência energética, o que pode possibilitar a utilização em processos industriais, especialmente em caldeiras. Esse projeto, Adalberto, ele vai ser desenvolvido ao longo de um ano, ao longo de 12 meses, em regime de cooperação técnica e científica. Outras informações sobre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas por meio do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Muito interessante essa informação, viu, Borges? Usar o lodo como fonte energética, né? Uso de pesquisa em prol da sociedade, isso é muito importante, é uma das funções da Universidade Federal do Maranhão. E você pode conferir também mais informações de produção científica aqui no Rádio Ciência Entrevista, né, através dessa parceria da Rádio Universidade com a FAPEMA, a UFMA de uma maneira geral, com a FAPEMA, a Rádio Universidade, a TV UFMA, como braço dessa parceria também, e o resultado é uma divulgação científica bem ativa. Vá lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br, tem muito mais informação por lá. Agora sim, Borges traz informações, Janaíne Serra, sobre a nova rodada de negociações sobre a greve dos rodoviários, que acontece nesta terça-feira, não é isso, Borges? A greve dos rodoviários chega ao 5º dia nesta terça-feira. Estão sendo afetadas linhas urbanas e semiurbanas e mais de 700 mil pessoas que dependem do serviço. Há uma liminar do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, determinando a circulação de 80% da frota, mas essa determinação não está sendo respeitada. O descumprimento implica em multa de até R$70 mil por dia. Nessa segunda-feira, no dia de ontem, houve tratativas para se chegar a um acordo. Reunião acontecida no Tribunal Regional do Trabalho. Contou com a participação de representantes dos sindicatos dos rodoviários e das empresas de transporte, também da Prefeitura de São Luís, da Agência de Mobilidade Urbana e do Ministério Público do Trabalho no Maranhão. Encontro convocado pelo atual vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho e corregedor-geral, o desembargador Gerson de Oliveira. Veja, na sexta-feira eu fiz um convite para esta reunião. Não era nada oficial, mas eu precisava conversar individualmente. Eu conversei individualmente, inclusive no sábado. Hoje nós avançamos numa conversa por telefone no sábado. Hoje nós sentamos aqui, desenhamos mais ou menos o que pode acontecer, não tem nada definido, mas o avanço é muito grande para que a gente possa nos reunir amanhã oficialmente, para que a gente possa fazer uma posição. Primeiro, mostrando a categoria que ela está parada a 100%, e precisa de a cidade se mobilizar. Então, eles precisam voltar a trabalhar para que fique a negociação muito mais fácil. Eles concordam com isso. Nós vamos ter que voltar o sistema no percentual que foi determinado, eu não acredito, talvez, que seja isso, dos 80%, ou mesmo a gente acabar
com essa greve amanhã. Ou mesmo tentar nenhum dos sistemas do semi-urbano ou urbano que volte 100%. O sindicato patronal já teria entregue os dados demonstrativos. Eles já entregaram esses dados demonstrativos, né, que são para que possa ter um balizamento desse aumento, né, porque ele mostra com insumos também. Eu achei que o percentual que eles apresentaram é acima, inclusive, da inflação. Com certeza, menos do que a inflação, não será esse aumento. No dia de hoje, uma nova rodada de negociações deve acontecer entre os entes envolvidos nesse movimento. Essa vai ser a segunda audiência. Lembrando que, inicialmente, os rodoviários cobravam reajuste salarial de 15%, depois baixou para 12%. A categoria reivindica ainda ticket de alimentação no valor de R$ 1.500 e a inclusão de mais um dependente no plano de saúde. O movimento grevista segue sem previsão de retorno dos rodoviários às atividades. Borges Júnior, jornalismo, Universidade FM. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h32. E, claro, quando tivermos algum posicionamento sobre a greve dos rodoviários, informação aqui no jornalismo da Rádio Universidade. São 7h32 agora. Mais informações do trânsito, Avenida Jerônimo de Albuquerque, o trânsito segue bastante demandado, mas está fluindo neste momento. Participe, mande sua informação, 99217-2647 é o nosso WhatsApp para participação. E você confere no próximo bloco, aqui no Jornal Rádio Universidade, tem muito esporte. Seleções de Rosário e Conceição do Lago Açu disputam o jogo de ida da final da Copa Maranhão, né? Bruno Lobo fica em terceiro em evento teste do Campeonato Mundial de Vela 2027 e São Luís receberá a partida Sesc Flamengo e Brasília Vôlei pela Superliga Feminina. Hoje tem comentário de Paulo Pellegrini, ele fala sobre a situação do Botafogo, que põe em alerta SAFs do futebol brasileiro. Para finalizar, no Rádio Opinião, entrevista sobre criatividade, inovação e neurociência, a gente bate um papo com o empresário, master training e professor Roque Luz. Tem as manchetes nacionais, previsão do tempo, não saia daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos: Direito, Estética e Cosmética, Administração, Recursos Humanos e Gestão Hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro, seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 99222-7070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br.
Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. 7h36, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade, trazendo aqui informações, claro, as manchetes dos principais portais da capital maranhense. Você confere com a gente na live da 106, no site, no aplicativo e também no YouTube da Universidade FM, em O Imparcial. Manchete: Honda, 39 celulares furtados são recuperados dentro de casarão no Centro Histórico de São Luís. Uma das vítimas, ao visualizar a viatura fazendo rondas na região, solicitou ajuda para localizar o celular, ocasião em que os demais aparelhos foram encontrados. Olha só isso aqui, debaixo das barbas, né, da nossa sociedade, bem aí, tudo no Centro Histórico. Enfim, no G1 Maranhão, a audiência deve tratar impasse da greve dos rodoviários nesta terça-feira. Essa reunião, marcada para as 9 horas de hoje, no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, com paralisação que mantém cerca de 700 mil passageiros sem transporte coletivo, o pessoal gastando dinheiro a rodo aí, ó, para compensar, né? Tem que se locomover, tem que ir trabalhar, tem que ir para consulta, tem que viver, né? E o pessoal não deixa. Jornal Pequeno, mediação no TRT indica possível desfecho da greve dos rodoviários na Grande São Luís. O avanço nas negociações salariais anima a Justiça do Trabalho, que aposta na retomada parcial dos ônibus já nesta semana. Já nesta semana, né? Meu Deus. 7h37 e o pessoal gastando dinheiro aí. 7h37 agora. Uma nota rápida aqui, trazendo informação que nesta terça-feira, dia 3, acontece o seminário Bebida Legal na Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Esse evento, promovido pelo Sind Bebidas, com correalização da FIEMA, SEBRAE e do projeto Inova Indústria, tem como objetivo capacitar profissionais do setor sobre questões técnicas, legais e sanitárias para a comercialização segura de bebidas. Inscrições gratuitas nesse seminário realizado nesta terça, às 14h, né? De 2 às 6 da tarde, no auditório Observatório da Indústria, no 3º andar da FIEMA, lá na Coama. Inscrições podem ser por meio de formulário disponível no link, tudo isso no site da FIEMA. 7h38 agora, vamos ao tempo. Previsão do tempo Itágua de Maré. 7h38 agora, previsão do tempo nesta terça-feira indica chuva à tarde e à noite, com possibilidade de queda de raios, né? Essa é a previsão para hoje, portanto, a umidade a 100%, temperatura de 26 graus. A média é mínima 25, máxima 31 graus, com informações do site Clima Tempo. Agora, a tábua de maré, nesta terça-feira, dia 3, pré-amar primeira, acontece logo mais às 8h02, com 5,9 metros. A segunda será às 8h19 da noite, com 6,1 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu, a 1h51 da madrugada, com 0,2 metro, e a segunda, agora sim, acontecerá às 2h04 da tarde, com meio metro. Notícias do Brasil. Vamos agora ao ambiente nacional, com Folha de São Paulo abrindo as manchetes do país. Fachin afirma que ministros do STF respondem por suas escolhas. Ao iniciar ano judiciário, presidente da Corte anuncia Carmen como relatora de Código de Ética. Também como destaque aqui em Folha de São Paulo, Master tinha menos de 1% do exigido em depósitos no dia da liquidação. Em 18 de novembro, quando foi liquidado, o Master mantinha no Banco Central depósitos de apenas 22,9 milhões de reais, menos de 1% do montante de 2,5 bilhões
exigido pela autoridade monetária. Enfim, todo errado, né? Em o estado de São Paulo, a manchete é: Judiciário, Fachin avança em investida por um código de conduta. Carmen Lúcia será a relatora. O presidente do STF fez discurso em defesa da ponderação e da autocorreção institucional. Há resistência entre ministros. Tem ministro que não quer andar na linha. Que vergonha, né? 7h41. Para finalizar, em O Globo, Judiciário, Fachin defende autocorreção ao STF e indica Carmen para relatar Código de Ética. Nomeada coordenadora das normas de conduta no Supremo, ministra que preside o TSE define 10 regras de procedimento para juízes eleitorais. E para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, através de imagens, consegue observar a cara de Dias Toffoli, né? Contrariado com essas ações. Pelo amor de Deus. 7h41 agora. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos agora ao noticiário esportivo, que nesta terça-feira a gente começa com o kitesurfista maranhense Bruno Lobo. Ele ficou em 3º lugar no evento teste do Campeonato Mundial de Vela 2027, que aconteceu na última semana em Fortaleza, Ceará. Essa competição contou com a participação de representantes de 32 países. No primeiro dia de regatas, Bruno ficou em 1º lugar na Fórmula Kite. Já no último dia da fase classificatória, ele pegou o 2º lugar, garantindo vaga na final da competição. Durante a última regata, Bruno sofreu queda quando estava na liderança, mas conseguiu retornar bem e também disputando, ficando em 3º lugar com a medalha de bronze. É isso aí, valeu a luta e a boa colocação. Vale ressaltar que em março o kitesurfista participa do Troféu Princesa Sofia, na Espanha, e em maio do Mundial de Fórmula Kite em Portugal. É isso aí, é o maranhense representando o Brasil na Fórmula Kite. Continuando em São Luís, que vai sediar, né, a partida entre Sesc Flamengo e Brasília Vôlei, válida pela Superliga Feminina de Voleibol 2026. Na competição, o Sesc Flamengo, comandado pelo técnico Bernardinho, ocupa a 1ª colocação com 15 vitórias e 1 derrota. O Brasília Vôlei, por outro lado, comandado por Spencer Lee, ocupa a 10ª colocação com 4 vitórias, 12 derrotas na competição. Esse jogo acontece nesta sexta-feira, dia 6, às 7h, aqui no ginásio Castelinho. Os ingressos estão disponíveis na sede da Federação Maranhense de Vôlei, na Arena Domingos Leal e também Lagoa da Jansen. Ingressos online no app Banca do Ingresso. Grande partida. Para finalizar, Janaíne, com o jogo de ida da grande final da 5ª edição da Copa Maranhão, que acontece neste sábado, dia 7. Competição é voltada para times amadores do Estado, contando aí com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Os times que disputam a grande final são Seleção de Rosário e Seleção Lagoaçuzense. O jogo vai acontecer no estádio Cerejão, em Rosário, a 75 quilômetros de São Luís. Vale destacar que ainda este ano acontece a 6ª edição da Copa Maranhão de Veteranos, com premiação de R$100 mil. A redação aqui é de Maiara Cordeiro, mas tem mais esporte. Tem Paulo Pellegrini. No comentário, situação do Botafogo põe em alerta SAFs do futebol brasileiro. É isso, Paulo? O modelo associativo de pouca fiscalização, acúmulos de dívidas e irresponsabilidade fiscal, além de falta de transparência, foi minando a saúde de uma série de clubes Brasil afora pelas últimas décadas. A maioria tem deixado as coisas como estão. Outros optam por percorrer o duro caminho da austeridade e do saneamento. E, como a mais recente das soluções, outros resolveram vender ou associar seu patrimônio às chamadas SAFs, Sociedades Anônimas de Futebol. Investimentos externos, certeiros, muitos cuidados financeiros e, principalmente, a responsabilização dos agentes, costumam mudar esses clubes da água para o vinho. Mas se algo escapa, o time que já estava fragilizado perde também sua última sustentação que o deixava de pé. O Botafogo caminha para esse cenário.
A lua de mel com o empresário norte-americano John Textor, que turbinou a equipe que se tornou campeã brasileira e da Libertadores em 2024, terminou quando ele rompeu com os outros acionistas da holding que havia comprado o Clube Carioca e tomou decisões como a de um empréstimo que colocou as receitas do Alvinegro como garantia. O Botafogo sofreu ainda o transfer ban da FIFA por não pagar o Atlanta United dos Estados Unidos pela compra do meia argentino Thiago Almada. Textor já havia deixado problemas em outro clube da SAF, o Lyon da França, que por conta das dívidas foi punido com rebaixamento, situação revertida com a compra da agremiação por uma outra acionista. O Botafogo agora corre contra o tempo para afastar Textor do comando da SAF e tentar colocar as coisas nos trilhos novamente. O fato põe em alerta outros clubes que compartilharam ou querem compartilhar suas gestões com essas sociedades. Para se ter uma ideia, o Vasco acumulou mais de R$1 bilhão em dívidas porque a empresa que o comprou quebrou. E o Cruzeiro recomeçou o perigoso caminho de gastar mais do que arrecada, mesmo sendo agora controlado por uma SAF. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Olá, hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre criatividade, inovação e também sobre neurociência. Para isso, a gente conversa agora com o empresário, master trainer, professor Roque Luiz. Roque, seja bem-vindo. Muito obrigado, Adalberto. Prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse momento tão bacana e falar de uma coisa que é tão gostosa de falar, né? Como que a nossa mente funciona. E a nossa comunicação também, né? Comunicação. Você que está aqui passando pela Universidade Federal do Maranhão, né? E também pela Fundação Sousandro, né? Então, marcando uma presença aqui e trazendo, claro, uma iluminação, né? Luz, rock, luz, Boa. Iluminando. Bom, mas a gente começa falando sobre a questão da comunicação, né? A criatividade, inovação, como isso começou a se desenvolver, né, na tua trajetória, enfim, e abordar isso e levar informações às pessoas sobre essas coisas, esses itens, né, que são essenciais hoje para qualquer profissional, qualquer pessoa que está até na internet mesmo, né, não precisa nem estar especificamente trabalhando, até se divertindo, né? A gente utiliza esses skills, né? Enfim, como é que isso começou para ti? Maravilha, Adalberto. Vamos dividir assim para a gente trazer para o pessoal, até para eles entenderem um pouco disso na prática, também para a gente não ficar num papo aqui, tem isso, tem aquilo, e a pessoa não conseguir falar, o que eu faço amanhã, depois disso que eu ouvi na rádio hoje. Dá para sair daqui hoje com uma coisa para você pegar e amanhã já vou me comunicar melhor e tal. Então vamos falar um pouquinho de comunicação primeiro, e antes de eu falar da comunicação, vou dar uma breve trajetória minha, assim, só para as pessoas entenderem o quanto que esse conhecimento da neurociência, da programação neurolinguística, que eu estudo isso desde 2004, então lá se vão 22 anos de estudo, com esse interesse em saber o que acontece dentro da nossa cachola aqui, né? O que acontece na nossa mente, que é um mistério, ainda é um mistério, é uma das poucas ciências que a gente não consegue enxergar uma conclusão do estudo, né? Você pega algumas ciências que são exatas, que consegue chegar a uma relação de causa e efeito. Toda vez que você fizer isso, vai dar aquilo. Na mente, nem sempre, toda vez que você fizer isso, dá aquilo. Curioso isso, né, Adalberto? E a gente busca entender cada vez mais isso aí. Então, na minha trajetória, minha formação acadêmica é Educação Física. Eu sou formado pela Federal de Minas Gerais em Educação Física. Depois fiz mestrado em Fisiologia do Exercício na Federal do Espírito Santo. Inclusive, sou muito grato a todas as federais, né? E na verdade, posso até dizer que sou grato à população do Brasil por me permitir estudo, que eu estudo em escola pública desde que eu me entendo por gente. Então, eu formei em escola municipal, depois fui para estadual e pela federal, e fiz mestrado, também tive essa oportunidade. E eu gosto de levar esse conhecimento até numa retribuição à sociedade, que bancou os meus estudos. Então, academicamente, essa foi minha formação. Eu atuei durante muitos anos como personal trainer, tive também um programa em rádio falando de saúde, qualidade de vida. Eu sabia.
Sabia que tinha alguma coisa. Tinha tinha aqui, alguma né? coisa. Na rádio... Que legal. Pode falar? Não, Pode, aqui, claro. Na rádio CBN do Espírito Santo. Durante mais de 10 anos eu tive um programa lá. Maravilha. Foi muito bacana essa... Sou ouvinte diário da foi CBN. Muito legal, cara, essa Excelente. jornada. Muito enriquecedora, justamente por isso, essa contribuição para as pessoas, né? Uhum. Que era transformar o conhecimento científico da atividade física, da vida saudável, em algo que pudesse mudar o amanhã daquela pessoa, né? Então, eu Bem sempre prático. gostei muito disso. Uhum. E entender desses processos todos, neurológicos e da comunicação, me levou para o mercado corporativo, porque as empresas, hoje mais ainda, entendem que são feitas de pessoas, né? Você pode montar método, processo, pode montar uma esteira ali na sua indústria, mas ainda assim são as pessoas que vão interferir no resultado. E as empresas estão entendendo cada vez mais que faz muito sentido investir em comunicação, em cultura, em clima organizacional, em habilidades que são as soft skills que a gente chama hoje, né? Então não adianta nada um colaborador saber tecnicamente muito do que ele faz se ele não se relaciona bem com quem está do lado. Gera um conflito e não adianta nada ele ser o fera no Excel, porque ele só tem desentendimento com o colega que está do lado. Então isso me levou para o mercado corporativo, que também me gerou a oportunidade de ser diretor de empresas. Fui, durante o período, diretor da BMW lá no Rio de Janeiro, de uma concessionária, do piso de construção até a venda dela para um outro grupo, depois passei por uma empresa de serviço e ultimamente estava como diretor operacional de uma seguradora. E aí você pode me perguntar, Roque, você sabia muito de vender de carro, depois você sabia muito de seguro e depois você sabia também bastante sobre essa coisa de serviço? Não sabia nada disso. Fui ser diretor-geral de uma concessionária sem nunca ter vendido um carro. E aí que eu gosto de falar com as pessoas do quanto que é bacana a gente entender sobre a nossa mente e os poderes que a gente já tem e basta a gente desenvolver. Então, essas habilidades de comunicação, de saber explorar o melhor de cada pessoa, né, no sentido de desenvolver talentos, me facilitou criar times. E por isso eu sou tão defensor assim da neurociência e da PNL como ferramenta para o desenvolvimento, tá? E aí, indo para a dinâmica da comunicação, de uma forma resumida, para a gente fazer um bate-papo aqui mesmo, o grande conflito que eu vejo que dificulta a comunicação é a gente esquecer que cada pessoa tem um modelo de mundo dentro da mente dela. Cada um é um mundo, né? Exatamente. Então, a gente está aqui agora falando, nós dois, o que eu falo para você é igualzinho que a gente está transmitindo para todas as pessoas que vão ouvir o programa, correto? Mas cada um vai ter uma noção diferente. Né? Você consegue me garantir que todos vão ouvir da mesma forma? Não, porque cada um tem a sua história, suas crenças, cultura, e isso tudo impacta na comunicação. E quando a gente esquece disso, a comunicação começa a gerar conflito, porque eu vou começar a entender que comunicação é só o que eu falo, não o que o Adalberto entende. Aí dá conflito. Aí é como se eu estivesse falando com você em chinês, sem saber que você não entende chinês e que a língua que você vai entender é o português. Eu falei tudo. E aí a gente bota a culpa no outro, né? Fala assim, fulano é que não sabe me entender. Vou ter que desenhar. Vou ter que desenhar para você, Adalberto. Então, o grande problema da comunicação, ele nasce quando a gente se preocupa mais no que eu vou falar, na minha vontade de colocar a minha ideia, a minha visão de mundo, e esqueço das outras visões de mundo. Então, o bom comunicador, ele busca entender como que está chegando aquela mensagem, para garantir que o resultado que ele deseja aconteça. Por isso que a gente fala a palavra comunicação, ela é comum ação. Se a gente não chegar a um ponto comum na nossa conversa, nós não vamos desenvolver nenhuma ação. Nós vamos desenvolver um conflito aqui e a ação vai ser um troço zoado que vai acontecer ali na frente, né? Então, um pouco de falha de comunicação nasce por aí. É claro, tem que ter essa visão de mundo, né? Procurar ampliar essa visão de mundo e é
uma forma holística, né, de se entender as coisas, tudo, né, na verdade, acaba passando por isso também, né, para que esse círculo ele seja virtuoso, né? Então ele tem um começo, meio e fim, enfim, que ele vá e volte também, né? Que de uma maneira ou de outra a gente acaba tendo o próprio feedback das coisas. Para ter a noção é preciso feedback, né? Então, enfim, mas isso se desenvolve através de palestras, não é isso? Você desenvolve esse trabalho acionando essas pessoas, né? E, enfim, ligando ali, né? Dando um start, né? E como é que é isso no dia a dia, enfim, para ti, né? Se renovar também é uma coisa importante, né? Muito, muito, muito. Vamos lá. O que a gente busca fazer nos treinamentos, palestras? O que a gente busca provocar? Para que as pessoas primeiro entendam que a comunicação ela é um processo que vai envolver a minha intenção do que eu quero te passar, vai envolver a interpretação do outro e depois, no terceiro momento, o resultado disso aqui. Tanto que a gente fala, comunicação é o resultado que eu obtenho. Comunicação não é o que eu falo, é o resultado que eu obtenho. Então, se eu estou, por exemplo, lá no meu trabalho, e eu converso todo dia com uma pessoa, e ela não faz aquilo que eu estou pedindo, ou se eu estou todo dia ali no meu relacionamento em casa, converso com a minha companheira, e ela ainda está com dificuldade de entender a minha intenção naquele relacionamento, ou a minha intenção, seja lá qual for o meu objetivo, eu tenho que ajustar a minha forma de falar. É a primeira coisa que a gente já tem que ficar alerta. Se eu não estou atingindo o resultado que eu desejo, eu tenho que ajustar a forma de me comunicar. E aí que a gente às vezes erra. Porque você fica esperando, o Adalberto não está me entendendo. O Adalberto é que tem que mudar o jeito dele. Será que o Adalberto não enxerga o que eu quero falar? Eu boto a culpa no outro. Achando que o meu jeito está todo certo. A grande maioria dos conflitos acontece porque as pessoas não conseguem justamente notar, identificar que o erro, digamos, ali está na pessoa, no emissor. No emissor, né? Na comunicação a gente fala, a responsabilidade é do emissor. Então, a primeira coisa que eu já gosto de quebrar nas pessoas, e dói porque mexe no ego, é falar assim, não é o outro que não está te entendendo, é você que não sabe falar. Falta de autocrítica. Traz a responsabilidade para você. Por que você está falando que é o outro que não te entende? Você sabe falar a língua dele? Então, a primeira coisa que eu já gosto de quebrar, e eu vou na lata, assim, tem gente que às vezes fica até desconfortável, né? Porque esperava que eu fosse falar uma coisa, como ser persuasivo, para que as pessoas... Porque muita gente confunde comunicação persuasiva com isso aí, né? A persuasão como sendo um instrumento de eu manipular a pessoa e imputar na pessoa o meu interesse. Não é bem assim. Persuasão é ajudar a pessoa a compreender o teu ponto de vista para que, caso faça sentido para ela, vocês juntos vão naquela direção. Entende? Sim. Então, eu levo para os treinamentos sempre isso. Então, primeira reflexão para quem já está ouvindo a gente. Se você está com problema na sua comunicação, porque você vê que as pessoas não te entendem, tem conflito demais, para de botar a culpa lá fora. Senta na tua cadeira agora, fecha os olhos e pensa, será que eu estou me comunicando da melhor forma? Será que eu estou escolhendo bem as palavras? Mais do que as palavras, que é o que eu falei na palestra para o pessoal. Antes daquilo que eu vou te falar, a nossa mente, principalmente na comunicação presencial, ela vai olhar microsinais. Sua expressão que vai me transferir uma emoção. O seu tom de voz, a velocidade que você fala, o seu gestual, tudo isso tem uma carga muito forte. E aí vai disparar ali na minha amígdala, né, que é uma parte da minha mente envolvida na proteção. Se você vier com um tom de voz muito forte, falando muito rápido, com um gesto muito potente para cima de mim, isso pode soar como uma agressão e vai me disparar um monte de defesa. Se me dispara um monte de defesa, eu deixo de prestar atenção tanto no conteúdo e começo a preparar as minhas defesas. Aí eu vou ficar dando desculpa, aí eu vou ficar justificando por que eu não fiz tal coisa. É uma espécie de contra-ataque, né? Aí começa o contra-ataque. Então, primeira reflexão, todo mundo que está ouvindo, está com problema na comunicação, para, sente e pensa. Eu estou me comunicando da melhor forma possível? Eu estou sendo claro e me adequando à linguagem do outro? Que é a primeira coisa. Não vai forçar o outro a entender o seu chinês se o outro só sabe falar português.
Roque, que maravilha, bom demais receber você aqui. Para as pessoas que querem adentrar ainda mais e te conhecer, né? Enfim, ter acesso a esses conhecimentos, está nas redes sociais? Isso, @Roque Luz Oficial no Instagram, tem o meu perfil no LinkedIn, mas basicamente meu conteúdo está ali no Instagram. Eu adoro responder direct, adoro responder comentário, porque eu amo isso que eu faço. Eu tenho uma paixão por desenvolver pessoas. Sendo um empresário, eu tenho corretora de seguros, parte de negócios e tal, que é onde vai a linha do negócio, mas em termos de realização pessoal e profissional, é o que eu mais gosto. Então, fiquem super à vontade para entrar lá, mandar um direct, sugestão de tema, dúvida, o que eu puder contribuir. Posso não ser a solução plena para tudo, nem sou, né? Eu sou só uma pessoa que contribui com o conhecimento que eu acumulei e com o ponto de vista que eu tenho da vida. E se de alguma forma for útil para as pessoas que estão nos ouvindo, vou ter o maior prazer em ouvir essas pessoas lá. Maravilha. Roque, que passou aqui pela Universidade Federal do Maranhão e também lá na Fundação Sousana, aproveitando para mandar um abraço para a Joanilda e também para a professora Michele, do curso de Engenharia Aeroespacial, também ajudando a proporcionar esse momento aqui com o Roque Luiz, que é empresário, master trainer e professor também, né? Roque, muito obrigado aqui pela sua presença, né, as suas informações, enfim, espero recebê-lo aqui novamente, né, para a gente desenvolver mais assuntos relacionados a isso tudo, né, que o nosso ouvinte com certeza fica tocado também, né, querendo saber, quer saber mais, é só procurar o Roque Luz nas redes sociais. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado a todos vocês, um abraço. E a gente volta em uma outra oportunidade aqui no Rádio Opinião, www.universidadefm.ufma.br, tem mais entrevistas por lá também. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, dia 3 de fevereiro, nos despedindo aqui de Janaíne Serra, último dia, tirando férias de Mayra Nogueira, que volta amanhã. Janaíne Serra, aliás, Mayra Nogueira volta amanhã, Janaíne Serra fica por aqui. Olha, para quem quiser acompanhar Janaíne Serra, além dela voltar para o horário da noite aqui na Rádio Universidade, ela está na FM Alô Maranhão, junto com Jonas Mendes, né, que é do Maranhão Popular, programa do sábado aqui na Rádio Universidade, às 6 da manhã, com muita música interessante, informação também, aqui na 106. Janaíne, muito obrigado, tá, pela paciência, e espero você nas próximas férias de Mayra Nogueira, Mayra que volta amanhã. Janaíne, muito obrigado, tá? E a gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá! CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousândrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.